quadrada de 1 mais quadrado de f' de x. Isso é a equação f duas linhas de x igual a f grande de x, f de x, f' de x. Onde quem é f de x, y, z, quem é? Só tem o z aqui, né? É raiz de 1 mais z2. Toda equação diferencial onde a derivada de ordem maior se expressa em termos de x, da função e das suas derivadas de ordem menor, ela pode ser expressa dessa forma aqui. Tá? A sua equação, ó, a equação é a equação que eu resolvi aqui, uma parte dela. Quer dizer, resolvi não, achei algumas soluções. f' de x mais x, f de x igual a x. Ela pode ser escrita assim, f' de x igual a quê? A x menos x, f de x. Ou seja, ela é f grande de quem? De x, de f de x, onde quem é a função de duas variáveis? Quem é? Quem é f de x, y? Quem é? É x menos xy. Ou seja, toda equação diferencial de ordem 1, ela tem o seguinte formato. Isso é o formato geral de uma equação diferencial de ordem 1, que eu vou colocar aqui. Toda equação diferencial de ordem 1, você tem que saber que ela é da forma f' de x igual a f de quê? De x, f de x. Derivada. A pergunta é feita expressando a derivada primeira em termos de x e do valor da função em x. Toda equação diferencial de ordem 2, ela é expressa dessa forma. É a derivada segunda sendo dada em termos de quem? De x, f de x e da derivada primeira. Toda equação diferencial de ordem 3, ela é dada em termos de quê? Ela é dada assim, a derivada terceira expressa em termos de quem? De x, do valor da função em x, da sua derivada primeira e da sua derivada segunda. Ou seja, qual é o formato geral de uma equação diferencial de ordem n? É como? Fn de x, enésima derivada de f em x igual a f grande de quê? De x, f de x, f' de x, até o quê? Até a derivada de ordem n menos 1. Aí vou ir para cá. Equação diferencial de ordem 1, a função é de duas variáveis. Equação diferencial de ordem 2, a função é de 3 variáveis. Equação de ordem 3, a função é de 4 variáveis. Equação de ordem n é de n mais uma. A função é de n mais uma variáveis, tá? Mas perceba qual é o significado. E daí você tem a definição geral de ser uma solução, tá? Então perceba aqui, ó. Seja a equação diferencial geral, que é f' de x igual a f grande de x, f de x. Onde a f grande é a função de duas variáveis. Esse é o formato geral. Dizemos que uma função φ, tá? Dizemos que uma
função φ é solução da equação diferencial quando três coisas acontecem. Primeiro, para φ ser solução, φ tem que ser diferenciável. Segundo, tem que se fazer a equação. Terceira, tem que se fazer a equação. Ou seja, φ' de x tem que ser igual a quê? A f de x, φ de x, qualquer que seja o x no domínio da φ. Mas para eu escrever isso aqui, para ter isso, antes de chegar aqui, eu tenho que ter garantia que o par x, f de x, pertence a quem? Ao domínio da f. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da φ. Então, a ordem natural é, dizemos que uma função φ é solução, a função φ de uma variável real e de valor real. Nós dizemos que ela é solução da equação diferencial quando φ é diferenciável, o par x, φ de x, pertence ao domínio da f grande. Essa função aqui é a função que define a equação. A equação está atrelada a essa f grande. Então, o x, φ de x, pertence ao domínio da f grande, qualquer que seja x no domínio da φ, e a derivada de φ em x tem que ser f de x, φ de x, qualquer que seja x no domínio da φ. Então, essas são as três coisas necessárias e suficientes para que φ seja dita uma solução da equação diferencial. Bom, se for no formato, se for de ordem n, grande, vamos escrever aqui. Então, sejam n natural não nulo, sejam n natural não nulo, e a equação diferencial Fn de x igual a quê? A f de x, f de x, f' de x, até Fn menos 1 de x. Então, qual é a redação que fica? Essa redação aqui, como é que ela fica agora? Ela fica, tá assim. Dizemos, né? Dizemos que o quê? Que uma função φ é a solução da equação diferencial quando? Quando primeiro, φ tem que ser o quê? N vezes diferenciável. É N vezes o quê? Diferencial. Segundo, o par não, a N mais uma upla, x, φ de x, φ' de x, até o quê? Φn menos 1 de x, isso tem que pertencer ao domínio da φ, qualquer que seja o φ, qualquer que seja o x, no domínio da φ. E terceiro, tem que satisfazer a equação. Ou seja, a enésima derivada de φ em x é o quê? É f de x, φ de x, φ' de x, φ n menos 1 de x, qualquer que seja x no domínio da φ. Tem que ser n vezes diferenciado. E aí você tem o conjunto solução. O conjunto solução, aí cabe artigo definido, que é o conjunto solução da equação diferencial, é o
conjunto S dado por... Quem é S? É o conjunto formado por cada φ, tal que φ é função, solução da equação diferencial. Ou seja, o conjunto de solução é o conjunto formado por todas as soluções. Dito isso, aparece uma pergunta, que é a pergunta importante disso tudo. É, dado uma equação, como eu encontro o conjunto de solução dessa equação? Quem são as soluções dessa equação? Tá? A equação mais simples de equação diferencial mais simples de resolver, você já resolveu muitas parecidas com ela. São as equações diferenciais de ordem 1, desse tipo aqui, ó. Tá? Equação desse tipo, uma equação desse tipo aqui, ó. F' de x igual a x vezes e elevado a x2 menos 1. Ó. Qual é a pergunta que está sendo feita aqui? Qual é? Qual é a pergunta feita aqui? Pergunta é, qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que se a sua derivada em x é x vezes e elevado a x2 menos 1. Quem é? Isso é a integral indefinida. Tá? Tá? O conjunto solução, tá? O conjunto solução é dado por quem? É a integral indefinida da função, tá? O conjunto solução desta equação, quem é? O conjunto solução desta equação diferencial é a integral que? Integral indefinida. Que integral indefinida? Integral de quem, hein? Integral de x elevado a x2 menos 1 dx. Não esqueça que a integral indefinida é um conjunto de funções. Embora eu não o represente usando a notação de conjunto, tá? Mas é um conjunto de funções. É o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que a derivada é essa função que está aqui dentro. E eu sei resolver isso aqui. Quem é isso? Quem é? É a integral de quê? É 1 meio vezes a integral de quê? Elevado a x2 menos 1 vezes 2x dx. E isso aqui é, chamando isso aqui de u, isso aqui é o quê? Du. Então, da integral de elevado a u, isso aqui é o quê? É 1 meio de quem? De e elevado a u, elevado a 5, mais uma constante. Aqui é que dá uma natureza de conjunto, a integral indefinida. E quando eu vario C, eu tenho todas as funções cujas derivadas são iguais a x vezes elevado a x2 menos 1. Então, esse é o conjunto de solução da minha equação diferencial. É a integral indefinida dessa função aqui. Então, ao resolver a integral indefinida, você está resolvendo uma equação diferencial. Bem simples. Certo? Equação assim, com essa configuração. Pronto. Tá? Configuração aí. Mas vamos a umas mais interessantes, que isso aí já... Eu tenho as técnicas de integração. Agora vamos pegar aqui, ó. Pegar aqui.
Ó, seja a equação diferencial, ó. F' de x igual a x sobre x ao quadrado. Nessa equação aí. Então a pergunta é, qual é o conjunto formado por cada função diferenciável, tal que a sua derivada em x é x sobre o quadrado de f de x, qualquer que seja x no seu domínio. Tá? Então eu quero resolver essa equação aí. Então eu resolvo da seguinte forma. Observe, ó, se φ é solução, uma solução, né, da equação diferencial, então, bem, vamos usar a definição de ser solução. Observe que essa equação é da forma, ó, ela é da forma f de x, não é, ó? Não é? Onde quem é f grande de x, y? Quem é? Quem é f grande de x, y? X, muito bem. X sobre y2. Então vamos lá. Se φ é a solução da equação, então, por definição, eu tenho que ter três coisas. O quê? φ é diferenciável. É diferenciável. Segundo, o par x φ de x tem que pertencer ao domínio da f. Bem, um par xy pertence ao domínio da f se, quando e somente quando o y é diferente de zero. Então, quando é que x φ de x pertence ao domínio da f? Quando, para todo x, quando φ de x é o quê? Diferente de zero. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da φ, tá certo? Que você deve ter isso, ó. Você deve ter x, φ de x, precisa pertencer ao domínio da f, qualquer que seja x no domínio de quem? Da φ. E qual é a restrição aqui para estar no domínio? Qual é? É que esse número aqui seja diferente de zero, ok? E o que? Que mais? O que é que eu tenho mais aqui? E tem que fazer a equação, ou seja, φ' de x tem que ser igual a quê? A x sobre φ de x ao quadrado para todo x aonde? No domínio da φ. Logo, você precisa ter o quê? φ de x ao quadrado vezes φ' de x tem que ser igual a x, qualquer que seja x no domínio da φ. Bom, essa expressão que está aqui tem o mesmo domínio da φ, pois a φ é diferenciável, por hipótese. Daí, tem muito a ver, resolver uma equação diferencial tem muito a ver com integração. O que ocorre aqui, ó. Se eu tenho essa igualdade, a integral indefinida de φ' de x ao quadrado vezes de φ de x ao quadrado vezes φ' de x, isso tem que ser a integral de quê? De x em x. Não é? Na verdade, veja que isso aqui
está como uma sequência de implicações, mas cada implicação